Você não é o que fizeram com você. Como que a psicanálise, ela explica isso? Você já sentiu que a sua história define quem é você? Tudo o que te aconteceu no passado, ele determina hoje as suas escolhas, os seus medos e até a sua autoestima? E se eu disser para você que tudo isso pode estar te limitando? Que você não é o que fizeram com você, e sim aquilo que você escolhe ser. Hoje eu vou te provar isso, com base na psicanálise, que você pode ressignificar a sua história e romper com os padrões que estão te aprisionando. Fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Carmen Maggi, eu sou psicanalista clínica. Como que os traumas, eles moldam a sua identidade? Você imagina como? Olha, nos primeiros anos das nossas vidas, tudo o que nós vivemos fica registrado no nosso inconsciente. E é assim que os traumas, eles podem moldar a sua identidade hoje. Então, assim, situações como rejeição, abandono ou críticas constantes, elas podem criar uma crença limitante como, por exemplo, eu não sou boa o suficiente. Quantas das vezes eu já me peguei, antes de conhecer a psicanálise, antes de ressignificar a minha vida, dizer, eu não consigo fazer isso, eu não sou boa em fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Tudo isso é crenças limitantes. Outra crença que eu vivia nela, eu nunca vou ser amado. Eu nasci para amar, mas eu não nasci para receber amor. Ninguém se importa comigo. É uma crença limitante. O problema é que, sem perceber, nós acabamos carregando essas crenças para a vida adulta e tomamos decisões baseadas nelas. Tá entendendo? Tá sendo claro? Mas calma. Existe um caminho para mudar tudo isso e nós vamos aprender juntinhos, porque eu também aprendo com vocês. Veja bem, o papel do inconsciente na repetição de padrões. Tenta entender. Você já percebeu como algumas pessoas, elas sempre entram em relacionamentos abusivos? Você conhece alguém que está ou já viveu um relacionamento abusivo? Nós já ficamos sabendo de história, né? E às vezes tem até história na nossa família vivendo por isso. Ou também como alguém que cresceu em um ambiente de escassez, que tinha dificuldade de prosperar financeiramente. Isso não é coincidência. E eu vou te dizer, eu era uma pessoa numa crença de escassez tão grande. Por quê? Porque na minha família, meus antepassados, meus pais, eles nunca falaram sobre dinheiro, nunca tinha dinheiro para nada, que dinheiro era sujo, e eu achava que dinheiro era sujo. Mas o nosso inconsciente, veja bem, ele busca reproduzir padrões conhecidos, mesmo que seja ruim para nós. E nós precisamos aprender a se livrar disso. É como um ciclo automático. Veja bem, como um ciclo automático, se eu acredito que ninguém me valoriza, essa pessoa, na minha mente, não está me valorizando, não vai me valorizar. E eu acabo escolhendo pessoas que confirmam essa crença minha. Se eu acho que o mundo é perigoso, outra crença, eu evito oportunidades. Tem gente perdendo as oportunidades por achar que o mundo é perigoso, que não consegue nada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é? É que esses ciclos, eles podem ser rompidos, eles podem ser quebrados. Exatamente. E isso é incrível. E saber que nós podemos quebrar, romper esse ciclo que até aqui nos paralisou. E como se libertar das crenças limitantes? Como que a gente pode se libertar disso? É aqui que entra a psicanálise. É aqui que entra o conceito
que mudou a minha história, que mudou a minha vida, que eu pude ressignificar toda a minha história, de que eu vivi lá na infância e trouxe para a vida adulta. Porque a psicanálise, o que é a psicanálise? Ela é uma abordagem terapêutica que nos leva a caminho do inconsciente, aonde está armazenado muitas crenças limitantes, muitos traumas, rejeição, abandono. Então ela vai nos levar a esse caminho, né? E ela vai nos ensinar que podemos ressignificar a nossa experiência. E para isso acontecer, existem algumas técnicas que são fundamentais na minha vida, na tua vida. E eu vou te dizer a primeira delas, que foi transformador, foi um divisor de águas na minha vida: o autoconhecimento. Oh, maravilha! Perguntas para você. Comece a entender você. Comece a olhar para dentro de você. Pergunte se essa crença é realmente minha ou ela foi imposta por alguém. Às vezes ela foi imposta por alguém. Às vezes essa crença nem é sua. Tantas crenças que eu trouxe para a vida adulta que não era minha, que eram impostas pelo meu pai, que eram impostas pela minha mãe, ou por um amigo, uma amiga de escola, ou um vizinho, mas não era minha. Isso pode ser rompido, isso deve ser rompido, certo? Outro conceito fundamental, a identificação de padrões. Observe as situações que se repete e questione o que está por trás dela. Exemplo, por que isso se repete, meu Deus do céu? O que está acontecendo? O que está por detrás dela? Se você parar um minuto, se você se conectar com o teu interior, com a tua criança interior, entrar lá dentro e ver por que isso está se repetindo, e questione o que está por detrás dessa situação. E aí você vai conseguir identificação dos padrões, ou na realidade, identificar os seus padrões. Outro também fundamental é a reprogramação do inconsciente. Meu Deus, eu tenho que fazer isso todos os dias da minha vida, eu tenho que fazer isso. Através de quê? Da terapia e do autodiálogo. O que é o autodiálogo? Conversar com você mesmo. Não é porque você é doido, não. Cientistas e estudiosos já provaram que quem fala sozinho são muito mais inteligentes. O autodiálogo é falar com você mesmo. Então não se importa que vão falar que você está doida ou doido porque está falando sozinho. Não. Não importa o que vão achar de mim, o importa é o que eu penso de mim. O que importa é que eu estou transformando o meu inconsciente, reprogramando a minha mente. Entende isso? Através desse autodiálogo ou da terapia. Substituindo o quê? Os pensamentos destrutivos, os pensamentos negativos por novos significados. Exemplo. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou nem tentar. Mas aí você questiona, você começa a se dialogar com você. Mas por que eu não vou conseguir? Por quê? O que está por detrás disso? Não, eu vou tentar. E se eu errar, eu vou fazer de novo. Thomas Edison, quantas vezes ele errou? Para hoje nós temos toda essa tecnologia para eu poder hoje estar conectada com você através da energia. E se ele tivesse desistido? E aí? Não desista. Persista. Essa é a verdade. O passado ele pode ter deixado marcas em mim, em você, mas você, eu, decidimos se essas marcas serão feridas abertas ou cicatrizes de superação. Eu escolhi
fazer elas, as minhas feridas, cicatrizes da superação. Porque se eu tivesse ainda agarrada nos traumas que eu passei, nos abusos sexuais que eu passei, o que seria de mim hoje? Eu escolhi, eu decidi que a minha vida seria ser ressignificada para eu poder ajudar outras pessoas que passaram por rejeição, traição, luto, abuso verbal, abuso sexual, dependência emocional. E agora eu quero saber de você. O que você vai fazer da tua vida? O que você quer para a sua vida? Agora é com você. Você já percebeu que algo do seu passado ainda te afeta? Você já percebeu? Começa a ter um olhar mais clínico, mais com compaixão por você. Algum padrão que se repete na sua vida? Existe ainda alguns padrões que se repetem na tua vida? Eu gostaria de saber. Comenta aqui embaixo por que eles se repetem, o que se repete. Se você gostou desse conteúdo, se esse vídeo fez sentido para você, curta ele, compartilhe ele para me ajudar, né? Ajudar as outras pessoas também e o YouTube entender, reconhecer que esse assunto foi relevante, né, para ele entregar para mais pessoas, e me siga para mais reflexões sobre o autoconhecimento, a psicanálise. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Boa sorte!